Em Lucas 5,35, Jesus diz, eles vão jejuar. Jesus não jogou o jejum para o Velho Testamento, para a lei, como alguns estão dizendo. Ele diz, depois que o noivo for tirado, ele falava dele, Que é o tempo que ele está agora, né? que eu for assunto aos céus, até a minha volta, a minha ausência, eles vão jejuar. Então, primeiro tem que fazer. Agora, se eu entendo ou não, o resultado não vem pelo entendimento, ele vem pela prática. Ok. Então, isso eu acho importante. Por quê? O que eu entendi, pois, nesse livro, em janeiro de 22, foi a compreensão de resultados que eu tinha antes de compreender o que eu escrevi aqui. Mas o resultado estava lá. Por que eu estou dizendo isso? Em Marcos 4, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como. A semente não brota pelo tanto que eu e você entendemos de germinação. Ela brota se a gente plantar. Se o seu engenheiro agrônomo, especializado em germinação, e essa turma tem muitos lá no Paraná, que os caras são top, é uma potência agrícola. Mas o cara não planta, a semente dele não dá resultado. Então quer dizer que Eu sou um leigo e planto, a minha vai brotar. Entendi. Né? Então, assim, o jejum dá resultado para quem faz, não é para quem sabe. Só que a sua pergunta é importante em que sentido? Não é para determinar se a gente jejum ou não, mas é para servir de estímulo. Gente, vamos cair para dentro. Né? Se a gente entender quais são os resultados, o porquê, pode estimular. Então, nesse sentido, eu acho que a Bíblia também revela informação, não para a gente colocar em xeque. Jesus tinha ou não tinha razão? É lógico que ele tinha. Mas é que essas coisas vão, de fato, nos encorajando. Então, falando de uma forma prática, o jejum na Bíblia tem um propósito primário e tem vários secundários. Eu acho que não distinguir essas coisas tem levado muita gente a se perder no processo. Por exemplo, um dos propósitos que eu já vou classificar antes de secundário. Josafá está diante de uma batalha que parece impossível. Ele convoca o povo por jejum. O jejum aparece em muitas situações emergenciais na Bíblia, crises. Então, e eu digo para as pessoas, situações extremas requerem medidas extremas. O povo jejua, tem um livramento, a vitória. Esdras 8, 21 a 23. Ele convoca as pessoas para jejuar buscando proteção. Salmo 35, 3. Davi diz, eu jejuar pela enfermidade de outros. Alguns pegam esses casos e falam assim, momento de emergência, de aflição, dificuldade para jejuar. Eles criaram uma doutrina. Aliás, eu sei de denominações que ensinam que o jejum é só para essas horas. Mas você não pode limitar o que a Bíblia fala do jejum só a isso. Então, por exemplo, o dia da expiação era um dia de jejum, porque o jejum era para arrependimento. Como nos dias do profeta Samuel, o povo jejua para arrependimento. Mas você também vai ver na Bíblia jejum para consagração. Ok. O do arrependimento e da consagração, os dois estão lutando contra o pecado. Mas do arrependimento, ele quer vencer o pecado que já o derrubou, para começar de novo, e o outro quer vencer o pecado que pode derrubá-lo, para ele não ter que jejuar como o primeiro. Então, os dois são parecidos, mas não são exatamente iguais. Agora, o que todos os propósitos, então, que a gente pode enumerar vários na Bíblia, Daniel inclui o jejum na intercessão. O jejum aparece em contextos de batalha espiritual, depois nós vamos falar isso.